Olá, você que está nos acompanhando aqui no nosso jornal multiplataforma, aqui na nossa Record News, nós estamos aqui com uma série de convidados e a gente está dando uma olhada para 2020 em vários assuntos bastante relevantes e até que mexem com o nosso dia a dia. Um deles, por exemplo, é a questão da mobilidade social nas cidades brasileiras, cada vez mais congestionada, cada vez mais carro, enfim, o que vai acontecer? O professor Marcos Costa, que é coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAP, gentilmente atendeu o nosso convite e o Marcos está aqui. Marcos, muito obrigado pela sua gentileza. Prazer em conhecê-lo. Bem-vindo. Tudo bem. Marcos, você acha que em 2020 já vai dar para ter aqueles carros do Uber, né? Voando? Voando por aí e tudo mais. E a gente. Como é que vai ser isso? Eu acho que não. Honestamente, eu acho que não vai ser por aí. Inclusive, eu acho que a questão da mobilidade, muitas vezes ela é tratada sobre a ótica do modal de transporte, ou seja, do carro, do ônibus, do tipo de veículo que a gente usa para se movimentar. E eu acho importante que a gente lembre que a gente precisa pensar por que a gente precisa do carro, por que a gente precisa do ônibus, por que precisa da moto. A gente precisa disso porque a cidade que a gente vive normalmente nos coloca em lugares diferentes para trabalhar e para morar. E cada vez mais distante um do outro, né? Em São Paulo isso chega a ser dramático. As pessoas muitas vezes gastam 3 horas por dia para se deslocarem do seu local de trabalho, da sua residência até o local de trabalho e depois retornarem para casa. Então acho que essa é uma proposta que eu acho interessante. De fato, é difícil a gente prever aonde a tecnologia vai nos levar em termos de quais são os veículos que... Além dessa, você lembrou bem, distância entre o trabalho claro. e onde mora. Mas também não tem um certo motivo de eu chegar, por exemplo, ir na padaria com meu carro? Tem. Ou eu vou na farmácia com meu carro? Eu vejo muitas vezes em algumas escolas, os pais só falta entrar dentro da escola com o carro. Fila tripla, quádrupla, parado, né? Entendeu ou não? Sim. É uma questão cultural. Eu acho que isso envolve, sem dúvida nenhuma, uma noção de conforto, uma noção do que seja a segurança. E status também. Claro. Se eu chegar com o meu carrão, eles me chamam de doutor. Se eu chegar com a minha Kombi, pronto. O cara... Não, dançamos. Se eu chegar a pé, então, pior ainda. A pé, né? ninguém nem me chama. Que esse é um modal que todo mundo esquece, né? Como é que a gente vai? A gente normalmente vai pensar no helicóptero, no transporte mais sofisticado, e normalmente em nossas cidades esquece de quem anda a pé. Que a maioria, todos nós fazemos viagens diariamente a pé. E olhar as nossas calçadas, olhar a nossa situação da importância, da relevância que o pedestre tem no desenho, na concepção das nossas cidades é sempre desastroso, né? Então a mobilidade passa por isso também. Pois é, mas eu não tenho, estou brincando, mas eu não tenho carro, eu ando a pé. Outro dia eu estava numa das ruas perto da minha casa contando quantas entradas de garagem tinha. Pois é. É uma atrás da outra, quer dizer, as calçadas, ela na verdade é passagem para carro para ir para garagem. Por isso que eu estava a falar que é necessário a gente pensar em qual cidade a gente vai querer morar. Porque, por exemplo, essa cidade que você descreve, a rua que você mora, cheia de portões, cheia de garagens, podia ser cheia de lojas, podia ser cheia de escritórios, podia ser cheia de escolas, ou seja, cheia de atividades que tornassem a sua casa cercada de locais de trabalho. O que levaria a gente a ter uma necessidade de deslocamento muito menor. Morar perto do trabalho, morar perto da escola, morar perto da padaria, do comércio. Isso tudo faz a nossa vida muito mais interessante, muito mais rica. A Inglaterra tem estudos que mostram isso. Uma cidade, um bairro que fomenta, que tem esse tipo de atração para a rua, para a calçada, faz reduzir dramaticamente o índice de obesidade, de doenças cardiovasculares, de doenças pulmonares. Então, toda essa concepção Agora, você acha que nós desaprendemos a andar a pé? Acho. Por causa do boom da indústria automobilística? Acho que é por isso que eu disse da questão cultural. Tem tudo que ver com o que nós discutimos há pouco em relação ao status de andar de carro, a comodidade de andar de carro, a segurança de andar de carro, que eu diria, do ponto de vista estritamente estatístico, são mitos. Não conferem com a realidade. Ou seja, quem anda de carro não é mais seguro, né? Estatisticamente é mais fácil se assaltar dentro de um carro do que na calçada. Não é mais confortável, né? Há estudos que mostram que você, ao andar de automóvel, especialmente em uma cidade como a nossa, de trânsito intenso, os engarrafamentos produzem... É como se você fumasse um cigarro a cada tempo que você fica É como se você estivesse inalando
produtos tóxicos. Então, são uma série de conceitos que não têm rebatimento com a realidade, mas que estão disseminados na nossa sociedade. Então, sim, concordo com você. Acho que desaprendemos não só a andar a pé, mas principalmente porque a gente aprendeu errado que andar de carro, andar de transporte mecanizado, seja melhor do que andar a pé. Agora, Marcos, ainda olhando um pouco para essa, vamos dizer, para essa cidade de uma maneira geral, né, que a gente precisa se mobilizar. O que acontece? Nós vamos ter que desenvolver cada vez mais o transporte público, porque as ruas estão atopetadas. Eu não sei, tem uma lei da física, não sei se ela está funcionando ainda. Há controvérsias, né? Newton e Einstein não estão muito em moda, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, não é isso ou não? É verdade. Aí não cabe mais na rua, o que eu faço? Pois isso é um dado fundamental, né? Ou seja, primeiro, verificar cidades que coloquem as pessoas mais próximas do local de trabalho. Acho que isso é um tema de mobilidade, que muitas vezes é esquecido, mas evidentemente isso nem sempre numa cidade de 22 milhões de habitantes você não vai conseguir colocar todos eles ao lado do seu trabalho. Portanto, é necessário se pensar sim em alternativas de transporte público, né? Coletivos, transportes de massa, de alta capacidade, capazes de fazer 22 milhões de pessoas se deslocar com conforto, tranquilidade e segurança, né? É evidente, investimentos em transporte sobre trilhos, principalmente metrô, né, que são, para entender, sempre a gente, trem, metrô é tudo igual. Não é questão de capacidade, né? Ou seja, o metrô transporta cerca de 80 mil passageiros por hora, uma linha de metrô. E um trem? O trem, dependendo da situação dele, ele vai transportar metade disso. Eu não sabia. A diferença é o que a gente chama, a distância entre os trens, né? Ou seja, o tempo dos trens. Sei. Quem pega na linha Esmeralda, por exemplo, na marginal do Rio Pinheiros, vai esperar mais tempo do que numa estação de metrô. Então você olha, o trem é do mesmo tamanho, você vai dizer, não, mas como é que esse aqui transporta mais do que o metrô? Porque o trem é até maior, pode até ser maior, mas o que define a capacidade é o ritmo, né? O tempo de espera entre um trem e outro. Então, no sistema de trem metropolitano, você tem tempos de espera maiores do que no metrô, que por serem mais curtos, acabam por transportar mais gente. É uma tendência mundial esse transporte público, especialmente sobre trilho. Já visto que o pneu também se pressupõe o diesel e, consequentemente, a poluição da cidade? Pois eu acho que Tóquio é a maior cidade do mundo, né? Como é que Tóquio sobrevive? Transportando 80% das pessoas sobre trilho. Trilho. 80%. Tóquio, que é responsável por parte considerável do PIB japonês. É a cidade mais rica do mundo. O maior PIB urbano do mundo é Tóquio. Né? Se juntar toda a área metropolitana não apenas a cidade, mas as cidades que compõem a grande Tóquio, não existe cidade mais rica do que Tóquio. Essa cidade anda de trem, né? Anda de metrô. E tem também na calçada um elemento fundamental, né? De alta densidade. Pessoas são conhecidas as imagens de Tóquio com suas ruas forradas de gente atravessando semáforos, alta densidade, muita gente por metro quadrado. Sim, eu acho que é algo muito importante, o desenvolvimento do trem, o desenvolvimento de transportes alternativos, o uso a maior presença da bicicleta, quando isso for possível, a ampliação do espaço de calçadas, a qualificação da calçada como elemento fundamental. Então, já que você tocou na questão da bicicleta, é modismo isso ou não? Bicicleta, patinete, que mais? Skate? O patinete, eu acho que talvez ele seja um pouco mais complicado, porque ele tem um impacto muito severo. Ele tem uma vida útil curta, ele é algo que ainda é muito novo, acho que precisamos de mais estudos para poder fazer afirmações. Mas o skate e a bicicleta eu acho que não são modismos, até gostaria que eles fossem mais, né? Por exemplo, Los Angeles está vivendo uma situação muito interessante, onde 1/3 das pessoas chegam às estações de metrô de Los Angeles usando bicicleta e skate. E skate. Exatamente. Então, eu acho que isso é algo importante. Não vejo aqui no Brasil, em São Paulo, ainda como modismo, né? Eu sou um ciclista, ando de bicicleta para ir da minha casa para a FAAP, todo santo dia vou de bicicleta. A distância é curta, apesar de eu ter que descer, saio da Paulista onde moro e desço até o Vale do Pacaembu e depois tenho que subir, né? Ainda acho que isso está longe de ser um modismo. A gente enfrenta problemas na rua, o motorista do carro não respeita, às vezes não vê a gente. Então, abrir espaços para a bicicleta, para transportes, para modais, vamos chamar alternativos em relação ao carro e mesmo ao transporte público tradicional, acho que Vai acontecer isso em 2020 ou não? Acho que sim, isso é possível.
Isso é possível. Acredito que sim. Os números já estão indicando isso, né? O metrô saiu com uma pesquisa agora esse ano, a Origem e Destino, e que aponta claramente um aumento expressivo no número de viagens feitas com bicicleta em São Paulo. Então, eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar, né? Então, você sente um aumento. É ínfimo, né? É um percentual ainda muito baixo em relação ao montante total de viagens feitas na cidade. Não, a cidade de São Paulo tem o quê? 11 milhões de habitantes? Só a cidade tem, mas a região metropolitana nós estamos falando do dobro disso. Né? 22 milhões de habitantes. Então, os números em São Paulo, né? Você falar que 500 mil viagens são feitas, eu não lembro exatamente qual era o número, mas enfim, o número ainda é muito baixo. O seu número isolado parece muita coisa, mas ainda é pouco significativo. Proporcionalmente exatamente, à população. Exatamente. Marcos, obrigado pela aula, professor. Que é isso, foi um prazer. Muito obrigado. Professor Marcos Costa, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAP. Está aí, portanto, uma visão bastante clara, bastante simples, inteligente, né, a respeito de cidades de uma maneira geral, tomando como exemplo aqui a cidade de São Paulo. Eu creio que dá para a gente ter uma ideia também de outras cidades do Brasil, né, que vivem completamente paradas e precisam, como ele explicou agora há pouco, de mais transporte público e mais, hein? E, viu, eu não sabia um monte de coisa que ele explicou agora. Pô, 80% da população de Tóquio, não sabia. Que é a maior per capita do mundo, também não sabia. E é em cima de trilho, ok? Não? Isso faz parte aqui dessa nossa série que você está acompanhando aqui no nosso jornal multiplataforma. Vamos lá.